Olá pessoal, sou Yuri Maia do canal TDAH Descomplicado e hoje eu vou falar sobre medicamentos. Os medicamentos que eu tomei, quando eu tomei, por quanto tempo eu tomei, os efeitos que eles tiveram na minha vida. Vou contar um pouco da minha história para vocês. Bom, eu comecei com medicamentos sobre o transtorno muito tarde, por volta dos 21 anos de idade. Eu já com as dificuldades que eu já mencionei em outros vídeos, não estava conseguindo estudar a contento, não estava conseguindo passar no vestibular, então eu procurei ajuda. E fui a um neurologista, na época eu não lembro quem era. Na verdade eu não fui atrás de um medicamento específico, eu fui atrás de alguma coisa que eu pudesse fazer, pudesse melhorar um pouco minha concentração, meu foco, porque estava muito disperso. E ele me passou um remédio, até então que eu não conhecia, isso foi em 2004, que era Ritalina. E eu tomei muito pouco tempo esse medicamento. Tomei durante 3 semanas só. Ele me passou um medicamento, eu tomava um comprimido só, durante a tarde, que era onde eu estudava, e eu nem sabia, depois eu vi relatos de pessoas que tinham que tomar mais e tal, mas enfim, não me deu muito efeito, o efeito foi muito fraquinho, realmente, e eu tive um problema que na 3ª semana, eu tava tomando Ritalina todo dia, e eu tomei de tarde o comprimido, e à noite eu provei uma torta de camarão. Eu nunca fui alérgico a camarão, mas o fato de eu ter tomado aquele comprimido e ter comido aquela torta aquele dia, me desencadeou uma reação alérgica terrível, que eu comecei a me coçar sem parar, da ponta da cabeça até a ponta do pé. Eu vivi à base de Polaramine, que é o antialérgico, durante uma semana, tomando de 8 a 8 horas o Polaramine para poder viver, porque eu simplesmente me coçava e não parava mais de me coçar. Foi uma alergia tranquila, né? Não me deixou marcas, eu não fiquei empolado nem nada, mas enfim, chegado a esse ponto, eu suspendi o medicamento e passei então a não tomar nada e continuei estudando e me esforçando. Já no ano seguinte, 2005, eu ainda não tinha passado no vestibular ainda, eu vi uma reportagem no jornal Correio Brasiliense que falava a respeito de um médico chamado Dr. Alcélio Nogueira, aqui de Brasília. E ele se dizia um especialista e tal, e falava sobre o TDAH na infância. Bom, mesmo eu não sendo mais uma criança, eu fui atrás dele e marquei uma consulta com ele. E a gente conversou bastante, eu falava das minhas dificuldades e tudo, ele me descreveu algumas coisas que eu poderia estar sentindo e passando, e tinha tudo a ver, tudo mesmo, e ele acabou me recomendando o remédio Concerta. Esse remédio foi um divisor de águas na minha vida. Eu comecei a tomar esse remédio e senti uma grande melhora, uma evolução já considerável. Mas ainda assim, não foi a melhor época que eu já tive esse remédio dentro da minha vida. Senti uma melhora no foco, o meu tempo de estudo ele melhorou um pouco, mas ainda era aquém do que eu gostaria, do que eu achava que era o mínimo aceitável para um bom aluno. E por coincidência ou não, eu acabei passando no vestibular e tudo deu certo no final. Porém, 5 anos depois, eu ainda enfrentando muitas dificuldades no trabalho, dificuldades no UNB, a concentração muito prejudicada, eu fui a uma neurologista muito boa aqui em Brasília, que eu conheci, e eu esqueci o nome dela agora, mas depois eu lembro e coloco aí no vídeo, na legenda, onde quer que seja. Conversei com ela, ela traçou meu perfil, um relatório muito extenso e baseado nisso ela me passou uma outra dosagem do medicamento Concerta também. Só que em vez de 18 mg eu passei a tomar 54 mg. Aí sim, pela primeira vez eu consegui uma melhora realmente significativa com o uso desse medicamento. Como funcionava? Eu antes do medicamento eu começava a estudar e meu rendimento era realmente muito baixo. Por volta de 20 a 30 minutos sem conseguir me desconcentrar, era o máximo que eu conseguia. Depois que eu passei a tomar um remédio, a minha atenção ela ficou da seguinte forma: se eu pudesse desenhar ou demonstrar de alguma forma, era como se fechasse o foco da minha atenção aqui e o áudio ao meu redor ficasse bem mais baixo. É uma maneira de eu conseguir expressar como eu sentia essa melhora. Não que isso acontecia na vida real, lógico, eu continuava escutando normalmente, mas os sons ao meu redor, eles não chegavam, é como se eu tivesse com um fone de ouvido, então eles não chegavam à minha mente de forma suficiente para me atrapalhar. Então, o meu estudo ele começou a render ininterruptamente de 30 minutos antes para 1h30, 1h40. Tá bem longe das 3 horas que eu gostaria como um aluno normal para a vida acadêmica, mas já foi um grande avanço. Durante o período que eu tomei o Concerta, eu não cheguei a experimentar torta de camarão para saber se eu continuo com essa alergia ou não, até porque eu não vou dar esse mole, né? Dizem que você ter uma segunda alergia geralmente é muito pior do que a primeira, então eu não quero correr esse risco. Mas eu não senti nada em relação a alergias, porém eu tive efeitos colaterais sim. Os efeitos colaterais do Concerta pelo menos na primeira semana,
que você está tomando um remédio, ele amplifica aquilo que ele trata. Então, até o remédio começar a entrar no corpo, começar a se adaptar, durante essa fase de adaptação, eu fiquei muito mais desatento e muito mais inquieto. A ansiedade foi a 1000. Eu lembro de uma cena até interessante, que eu tava, naquela época, eu ligava meu computador, que eu tinha um Windows XP. O Windows XP tem aquela barrinha que fica correndo embaixo quando você liga ele. Eu lembro que eu liguei o computador de noite e a barrinha parou. E o computador não ligou. Eu achei estranho, reiniciei, liguei de novo e a barrinha parou também, travou. E eu, de repente, levantei a mão e meti um soco no gabinete com toda a força. Amassou o gabinete. E eu fiquei sem entender porque eu tinha feito aquilo. Eu não sou assim, eu não ajo dessa forma normalmente, mas foi uma coisa realmente que foi um impulso e que eu dei esse murro no computador e, por coincidência, ele voltou a funcionar. Depois que eu dei um murro, a barrinha ela continuou andando e o computador carregou. Mas assim, isso me deixou assustado, porque esse estado de nervosismo latente, eu nunca tive isso na minha vida. E depois que eu comecei a tomar o Concerta, eu tive esse episódio. E o meu emocional fica um pouco agitado demais também, um pouco abalado nesse sentido também. Então, posteriormente, depois que eu já estava voltando a tomar o Concerta, 54 miligramas, eu procurei um psiquiatra muito bom aqui em Brasília, que eu também esqueci o nome, depois eu boto aí se for o caso. Então, depois que eu já estava tomando o Concerta 54 miligramas, que era uma dosagem que eu acreditava me dar por volta de 40% de foco, assim, de 0 a 100, como 100 sendo o foco total, eu tinha uns 40%, uma melhora de 40%. Esse número ficou bem marcado na minha cabeça. Então, eu conversei com ele, com esse psiquiatra, que era um grande especialista também, e ele me receitou para tomar em conjunto com o Concerta o Lexapro, que é do grupo dos antidepressivos, tá? Mas esse nome, não gosto desse nome, que parece que a pessoa está deprimida e precisa tomar um remédio para não ficar deprimido. Não tem nada a ver. Antidepressivo é o grupo lá químico e ele tem um efeito mais calmante. Ele tem um efeito que tira a ansiedade, né? Então seria mais ou menos, ele age mais como ansiolítico e não como um antidepressivo. Quando eu tomei os dois, o Concerta 54 miligramas, mas eu acredito que eu precisava tomar uma dose maior, porque o efeito ainda estava bem aquém do que eu gostaria, do que eu achava que dava para chegar, eu tive realmente uma melhora muito boa, porque a ansiedade que o Concerta me dava, o Lexapro tirava. Então a combinação desses dois, para mim, foi muito boa. Eu tenho que deixar claro aqui que eu não sou médico, não estou receitando nada, cada caso é um caso. O meu caso foi esse, o que deu certo para mim foi isso. Então, se alguém busca alguma orientação nesse sentido, pode até levar, consulte o seu médico, o seu especialista e leve, olha, eu conheço uma pessoa que tomou isso, será que funciona para mim também? E veja o que ele diga para você. Também em relação a crianças, eu nunca tomei remédio para TDAH quando criança, eu não sei o efeito que dá. Eu acho que o efeito colateral é forte, o efeito emocional colateral é forte. Para adulto, eu já era adulto. Eu não sei o tamanho desse efeito na cabeça de uma criança que não tem discernimento ainda do que é certo e o que é errado, se ela está bem se sentindo feliz ou triste. Eu realmente não sei, eu até sou meio contra isso. Eu acho que não deveria dar medicamento para criança sobre TDAH. Isso é uma opinião minha. Para a criança seria um acompanhamento psicológico, um acompanhamento pedagógico na escola também adequado e uma melhor percepção e compreensão por volta dos adultos que a cercam, professores, pedagogos, coordenadores, pais principalmente, e no caso a psicóloga ou psicólogo que estiver acompanhando essa criança. Essa é a minha opinião. Acho que criança deve evitar medicamento até ter uma idade suficientemente madura para poder lidar com esses efeitos colaterais. Então é isso, gente. Eu quero ouvir sua opinião. Vocês que têm o transtorno, o que vocês tomaram? Como é que foi o medicamento para vocês no seu organismo? Você se adaptou, não se adaptou? Qual foi o remédio que vocês tomaram? E qual o impacto que isso teve na vida de vocês? Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, clique em curtir, curtam a página, tanto do Facebook quanto a página do YouTube e continue seguindo porque eu prometo lançar sempre mais vídeos com uma maior frequência para todos vocês interessados ou portadores do transtorno. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima.